E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui finalizando o nosso último vídeo da nossa série de 3 vídeos que a gente vai postar em seguida no Instagram, no YouTube, tá? Nas nossas redes sociais. Eu peço desculpa pelo sol, tá pegando meu rosto aqui, é porque a gente já está na nossa viagem de volta para Palmas e aí a claridade do sol tá pegando diretamente no meu rosto, mas vamos lá. Para quem não acompanhou os 2 últimos vídeos que a gente gravou anteriormente, a gente falou sobre cláusula resolutiva, CCU, regularização fundiária. Eu vou deixar embaixo aqui nos comentários dos vídeos quais foram os assuntos dos vídeos anteriores, tá? Primeiro, desejo para vocês uma ótima tarde. E nesse último vídeo, a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, né? E que é uma prática que ainda acontece aqui no Tocantins. Na verdade, não só aqui, mas na região norte, né? Região norte e centro-oeste aqui do nosso Brasil, que é aquela prática de grilagem de terra, né? Muita gente já ouviu falar sobre isso e é uma prática criminosa, né? Mas que ainda é muito praticada, muito comum. E para falar melhor sobre esse assunto, eu vou deixar o Antônio dar continuidade no vídeo, para falar um pouquinho sobre isso, o que pode fazer para combater. E eu espero que vocês gostem. Fiquem até o final do vídeo, que vai ser um tema bem interessante. Então, na verdade, a grilagem de terras é a prática de falsificação documental. É montar ou estruturar um documento para tentar legitimar uma posse sobre uma área determinada, que não possui documentação alguma e que não foi destacada do acervo patrimonial público. Você tentar falsificar uma documentação para sobrepor ela à área de outra pessoa para tentar se apropriar dessa área, tá? A grilagem de documentação, falsificação documental, ela existe desde que se implantou no Brasil o primeiro regime fundiário das capitanias hereditárias. E ela está mais presente em locais em que a posse e a propriedade não estão na mão da mesma pessoa. Então, em locais onde é comum que as pessoas tenham o documento dos imóveis, mas não tenham posse, ou que as pessoas tenham posse, mas não tenham a documentação, geralmente a prática da falsificação vai estar mais presente. Por quê? Isso aí é ligado principalmente ao problema de caracterização e individualização dos imóveis. Na época em que era só transcrição, o imóvel tinha uma individualização imperfeita. Ele tinha um memorial descritivo precário, citando acidentes naturais, rios, córregos. Então ele não estava bem delimitado, tá? E diante disso, era fácil você apresentar um documento e indicar qualquer área dentro de uma grande região como correspondendo àquela documentação, porque essas matrículas, essas transcrições que tem memorial descritivo primitivo, elas eram muito amplas, tá? Abrangiam grandes regiões. Hoje em dia, a falsificação avança a passos largos. Como? O pessoal pega uma documentação antiga, começa a regularizar o papel, sem saber a qual área ele corresponde. E aí eles vão fabricando documentos um em cima do outro e localizam a área para sobrepor essa documentação à área. O grau de falsificação e o grau de especialização que esse pessoal tem é fora de qualquer parâmetro, tá? Hoje em dia é praticamente uma indústria de falsificação documental. Tem muitas questões que chegam no escritório para analisar. Eu demando quase um mês para encontrar a falha na documentação para conseguir apontar se é falso ou não. Como a gente trabalha com isso todo dia, então você tem um palpite, você tem uma opinião, que existem elementos naquela documentação que te leva a suspeitar da falsificação, tá? E aí, alguns tipos de falsificação têm um grau de atenção, de zelo aos detalhes por parte da pessoa que montou a documentação, que passa em qualquer cartório desapercebido. Até mesmo porque na maioria das vezes os cartórios não estão ali para periciar a documentação. Eles analisam só os requisitos extrínsecos do documento.
e esse pessoal consegue estruturar quase que 100%, tá? O que é o maior avanço que a gente tem no combate à grilagem de terra? Eu diria para vocês que são 3 avanços. Primeiro, a criação do georreferenciamento. Hoje não existe mais documentação de terra sem que você vincule ela perfeitamente a uma área individualizada no espaço geográfico do território nacional brasileiro. O segundo avanço é a sincronização do georreferenciamento com o CCIR na base de dados do INCRA e a sincronização do CAR com os dados do GEO e do ITR na base de dados da Receita Federal. E por último, a implementação do selo rastreável, o selo digital, através do qual, para qualquer selo cartorial emitido em território nacional, você consegue rastrear a origem dele, data de emissão e o documento para qual ele foi emitido. Isso aí dificulta demais o trabalho desse pessoal, tá? Mas não significa que deixe de existir a falsificação. Muito pelo contrário, esse pessoal evolui à medida que os meios de segurança das transações jurídicas também evoluem. Eles tentam acompanhar a modernização do sistema de registro e dos meios de segurança registral. Então, muita cautela, tá, pessoal? Muito cuidado na hora de adquirir um imóvel. Como eu sempre digo para vocês, não é barato comprar uma propriedade rural. Então, antes de gastar dinheiro, tenha certeza do que você está comprando, para evitar um prejuízo maior no final. Existe algum padrão de falsificação nesses documentos, daqueles documentos que a gente comentou nos vídeos anteriores, né? Que é a documentação básica que a gente deve observar quando a gente vai comprar uma propriedade rural. Existe algum padrão de falsificação nessa documentação que é mais fácil de identificar? Existem alguns, tá? Por exemplo, uma matrícula ou uma transcrição que de repente ela começa a mudar de mãos com muita frequência. Num prazo de 5, 6 anos ela muda de mão 10, 12 vezes. Então assim, num prazo curto de tempo, aquele imóvel é transmitido inúmeras vezes. Para quê? Para criar uma longa cadeia sucessória. Outro detalhe, quando você pega uma documentação que a cadeia sucessória, a estrutura das matrículas, das escrituras de compra e venda que deram origem, dos atos judiciais, ela é desconexa. Muitas vezes o pessoal monta a cadeia sucessória, mas quando você vai levantar a fundo os documentos que estão ali dentro, eles não correspondem ao que está narrado na certidão, tá? Outro detalhe, é raro se encontrar em regiões de ocupação muito antiga o imóvel com um polígono regular. O que é isso? É aquele imóvel quadradinho, com os cantos retos, com as linhas retas de divisa. Isso é comum em região que foi feito loteamento pelos órgãos fundiários estaduais ou federais ou que tem projeto de assentamento. Mas no restante do país, principalmente Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, esses estados mais antigos, isso aí não é comum. Por quê? Porque as linhas de divisa das propriedades costumam acompanhar grotas, costumam acompanhar córregos, costumam acompanhar serras. Muito difícil elas serem 100% retas, mesmo quando a área está situada numa chapada. Isso aí talvez seja outro indício, tá? Outro detalhe que vocês podem apreciar com relação a isso aí, para chegar a essa conclusão, é que o pessoal, quando trabalha com essa praxe, geralmente eles sempre vão chegar com a pastinha de documentação debaixo do braço e eles vão jogar muito documento na mesa para você, tá? Muita documentação e não vão querer te dar tempo para analisar. Vão jogar, vão mostrar ali o que eles têm, vão começar a tirar essa documentação rápido e você vai poder averiguar isso aí pessoalmente com mais detalhes quando você faz uma vistoria na área que você pretende adquirir, porque ali você vai identificar os elementos de antropização e exploração do solo e se eles correspondem à documentação que está sendo apresentada. Certo. E como o pessoal que está assistindo a gente pode se precaver nesse tipo de prática de grilagem de terra? O proprietário, para não ser vítima da grilagem, ele pode utilizar o que a gente chama de compliance fundiário. O que é isso? É um serviço em que o profissional responsável
estrutura todo o acervo documental do imóvel e blinda esse acervo documental para você não ser vítima de alguém que maliciosamente vai tentar sobrepor uma matrícula sua, para você não ser vítima maliciosamente de alguém que vai tentar cavar um conflito possessório com você, tá? De alguém que vai tentar falsificar alguma documentação oriunda de você, procuração, contrato, escritura de compra e venda, tá? E toda aquela documentação que a gente narrou lá atrás, que é verificada quando você vai adquirir o imóvel, você vai estruturar ela no que a gente chama status de perfeição, que é buscar nos mínimos detalhes as falhas que eles possam apresentar e sanar todas, tá? Que aí você vai blindar a sua documentação contra a atuação desse pessoal. Agora, para quem vai comprar, o conselho que eu posso dar, o melhor conselho é estar assessorado por um profissional especializado em regularização fundiária, tá? Só quem trabalha com isso aí no dia a dia é que consegue identificar esses elementos. Tem muitos corretores que lidam com isso aí no dia a dia, que consegue ver os indícios de falsificação, tem muito agrimensor que consegue. Agora, para você pegar e ter certeza absoluta se aquela documentação é saudável ou não, se ela é boa ou não, é só o profissional que tem especialização nisso, porque ele vai ter condição de periciar não só a documentação jurídica do imóvel, mas a documentação técnica também. Para se ter ideia, são poucos, mesmo na esfera judicial, os profissionais que atuam com esse tipo de perícia, tá? Isso aí é extremamente complexo. Recomendo que a pessoa faça? Recomendo. Como eu já te falei, no negócio de 3 milhões, o sinal vai ser de 300 a 900 mil reais. Quer dizer, o que sai mais barato? Se precaver ou arriscar o negócio? Diria, o maior problema é que as pessoas preferem arriscar e acabam levando prejuízo. E quando você leva o prejuízo de uma pessoa dessa, de um grileiro profissional, você esquece que a pessoa é um bandido. Então ele está preparado para te dar o golpe e sumir. Esse tipo de gente dorme e acorda com a roupa dentro do carro para mudar de lugar todo dia. Você não acha essa pessoa mais, tá? Então, o conselho que eu posso dar é esse sempre. O de precaução, o de cautela e o de cuidado, tá? Certo. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto a gente finalizou, né? A gente respondeu as questões principais que chegam no nosso Instagram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, sugestões, e estamos de portas abertas para continuar atendendo vocês, sanar as suas dúvidas, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de entrar em contato. A gente está à disposição para sempre atender vocês e ajudá-los a fechar o melhor negócio. Muito obrigada por ter acompanhado a gente nessa pequena série, né, de 3 vídeos. E espero que vocês tenham gostado. E espero que futuramente, se vocês tiverem gostado, vai lá, comentem. Pra gente poder trazer mais conteúdos desse tipo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Forte abraço.